Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaíno dessa quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. E não poderia ser diferente o tema, porque caiu como uma bomba ontem à noite a lesão de Dimitri Payet. Payet está fora da abertura do Campeonato Brasileiro pelo Vasco, está fora praticamente aí da segunda e terceira rodadas, e há uma expectativa de que ele possa voltar no final do mês de abril no jogo contra o Criciúma. É uma baixa grande, é uma baixa muito dura, é uma pancada já numa combalida equipe que vem de um resultado muito ruim contra o Nova Iguaçu, com Payet em campo, em que nem o francês conseguiu brilhar. Por um time mal montado, por um time mal escalado, por um time sem espírito, me parecendo claramente um time mal espalhado em campo, mal posicionado e com uma séria situação de marcação no meio de campo que não conseguiu ser resolvida. Mas a gente tinha e tem sempre uma esperança de que a bola caia no pé do Payet, apesar de ser uma pobreza em relação à criatividade. O Vasco tem um time muito competitivo do ano passado, que se mantém em base, com Léo Jardim, com Paulo Henrique, com Medel, com Maicon, com Léo, com Piton, o próprio Zé Gabriel vou incluir, com Payet, com Verratti. A gente tem um time com muitos jogadores que estiveram no ano passado, mas numa situação diferente, em que o Vasco precisava na pressão jogar para somar pontos e sair da trágica situação de quase descenso. É diferente você pegar um time no meio do que você pegar um time no início. Você precisa montar uma equipe. E atrelado a isso, você tem duas baixas terríveis, uma até mais do que a outra. Paulinho era um jogador, quase um esteio naquele meio-campo do Vasco, jogador de movimentação, de intensidade, de postura em campo e que dava ao Vasco um dinamismo fundamental para ano passado ter conseguido boas vitórias. É ele que faz um dos gols contra o Bragantino. Não era o titular, porque viveu um momento complicado por conta de uma lesão no ombro, acabou caindo de produção, mas o Paulinho cresceu e crescia nos momentos difíceis. O Vasco tinha o Jair, seu substituto, que era um jogador da mesma posição, mas com uma outra dinâmica, mas muito bom jogador, inteligente, com capacidade de esconder a bola, de fazer o jogo andar, mais clássico que o Paulinho, que é mais rápido. E tinha o Marlon Gomes, que passou a ser o titular, inclusive no jogo com o Bragantino, uma característica muito próxima ao do Paulinho, e que saiu do Vasco vendido. O Vasco perdeu 3 jogadores para a mesma posição e não conseguiu o diretor executivo Alexandre Matos ter competência de contratar um jogador para essa posição. Esgotou os recursos, contratou jogadores que não eram prioritários no Vasco e hoje paga um preço claro por isso. Absurdamente claro, de um diretor executivo que foi perdulário, que gastou dinheiro sem dó nem piedade, e hoje o Vasco se vê com o mesmo problema do ano passado. O maior erro de Paulo Brax no ano passado. A formação do elenco no primeiro semestre. Com um buraco no meio de campo, sem jogadores para aquela posição, o Vasco sofreu. Estreou no Campeonato Brasileiro com o Rodrigo, volante da base, que estreara no ano com o time B do Vasco jogando de lateral direito. E virou reserva da volância e depois o titular. E se acreditou que poderia se ter sucesso. Nada contra o Rodrigo, mas não é um jogador de nível de Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um buraco ali no meio, não consegue compor, traz o Esforza, que é um volante, para fazer a posição de primeiro homem ali, mas não é aquele volante de pegada, não é aquele volante de força, tem bom passe, boa capacidade técnica, mas é lento. Você traz o Galdames, que é tudo menos volante, é um meia que chega, é um jogador de qualidade que vai ajudar o Vasco, mas continua com esse problema. E atrelado a isso, o destino prega peças, principalmente quando você relaxa. E tá aí a peça pregada. Você perde o Dimitri Payet, por sorte, não sendo uma lesão meniscal que poderia tirá-lo para uma cirurgia, mas tira um jogador
que é o nosso único esteio técnico, porque não há reposição, algo que sempre foi pedido, e muito também na conta do técnico Ramon Dias, que não vê um meia como substituto dele. Payet sai, quem entra é o Eric Marcos. Payet sai, quem entra é o David. É quase um ponta por um ponta, que é uma posição do treinador que eu discordo frontalmente. Acho que Payet, e a grande maioria sempre pediu isso, é melhor, e provou isso inclusive nesse ano, jogando lá em Punta del Este, e também jogando aqui no Rio de Janeiro, jogando no Campeonato Carioca por dentro, rende mais. Mas é o treinador, são as convicções do treinador que prefere o Payet aberto pela esquerda, que prefere manter o Gary Medel. Enfim, são erros recorrentes. Na minha ótica, quem sou eu para achar que estou certo? É apenas uma opinião minha. Eu acho que são erros. E essas posições e essas formas de agir têm trazido um encaixotamento ao time do Vasco, que talvez agora, na questão envolvendo o Payet, facilite até na reposição. Porque a partir do momento em que você não tem um Payet centralizado para ser a mola mestra, o jogador criador, é claro, Ramon Dias e Emiliano não são loucos. Claro que sentem muito a ausência de Dimitri Payet, mas vão formar um time talvez muito mais competitivo, obrigatoriamente colocando um jogador de pegada, porque, por exemplo, o substituto do momento ali seria o Bruno Prachedes, que não dá. Prachedes chegou a jogar no passado no meio de campo com Paulinho e Zé Gabriel, mas tinha o Paulinho como um equilíbrio, mas depois acabou saindo do time e não jogou mais. Apesar que o Vasco pagou 1 milhão ao Bragantino para ter Prachedes a pedido do técnico Ramon Dias no último jogo contra a equipe de São Paulo. Não sei o que vem no Bruno Prachedes, mas Ramon Dias já tem uma filosofia de jogadores mais de pegada no meio, de mais força no meio. E a ausência do Dimitri Payet vai fazer o Vasco me dar a impressão de ser um time de maior pegada, de maior força, mas aí eu tenho uma preocupação. Tá, para nos atacar vai ser difícil, para nos furar na defesa vai ser complicado. Mas e quando a gente tiver o brinquedinho principal do futebol, a bola? Como é que a gente vai jogar? Quem é que vai fazer o Verratti andar? Quem é que vai chegar no fundo? Quem é que vai enfiar a bola para um Cleiton, uma bola para um David, uma bola para um Adson? Quem? Como montar esse time? Como fazer esse time jogar? Eu sou muito partidário de ter jogadores de quase o mesmo trato que o Payet. Não há ninguém no elenco do Vasco. Mas eu vejo, por exemplo, o Vitor Luiz na lateral e o Piton na meia, uma boa opção. Piton é um jogador de qualidade, de refino. Vejo, por exemplo, o Galdames jogando mais avançado, uma opção. Jogador que não tem tanta obrigação de marcar e já não marca mesmo, mas que pode sair, pode chegar perto da área, fez gols entrando na área contra o Botafogo, estava lá, o Payet que meteu a bola para ele. Mas a minha preocupação é essa. É o Payet que meteu a bola. É o Payet que cruza a bola para que o Sforza dê a cabeçada e o Piton empate o jogo contra o Nova Iguaçu. É o Payet que sempre faz a diferença. E hoje a gente não vai ter o Payet, pelo menos nesses 3 primeiros jogos. E esse é um ponto nevrálgico de um time que vai precisar se reinventar. E que, volto a dizer, talvez se fortaleça mais defensivamente, tenha uma fortaleza grande ali atrás, de bom nível. Se mantiver os 3 zagueiros ainda mais, mas eu temo porque 3 zagueiros com 2 alas e 3 no meio de campo, volantes com 2 atacantes, vai ser difícil a gente fazer gol, vai ser difícil a gente chegar na frente, eu não consigo ver penetração. Eu prefiro muito mais um esquema com 4 jogadores atrás, apesar de achar que o Vasco tem bons zagueiros para fazer o 3-5-2, mas acho que a ausência do Payet transforma o Vasco num time em que a comissão técnica precisa entender que a bola precisa chegar na frente, não adianta só montar um sistema defensivo sólido, bom, que não tome gols, um meio de campo de marcação, de pegada. Mas quando a gente precisa jogar futebol, como a gente faz? Os atacantes nossos vão morrer de fome? Eu fico com pena do Verratti. Verratti hoje em casa deve estar assim. Rapaz, como é que eu vou jogar agora? Já era difícil chegar a bola nele, né? A gente reclamou aí dos jogos finais contra o Nova Iguaçu, em que praticamente ele não tocou na bola. O Nova Iguaçu fazia uma parede na frente da área, fazia o jogo andar e tirava a condição do Vasco de chegar também à frente, apesar do Vasco ter sido muito pouco inventivo, criando muito pouco. A força do Vasco sempre foi
Bola aérea. Aquela história que o Zé Ricardo colocou lá do Ugly Ball, é o Ugly Ball do Vasco. É o Ugly Ball agora com o Ramon Dias, que vai ter que se reinventar, vai ter que, mais uma vez, como fez no ano passado, reinventar a sua postura de jogo, porque ele é um cara que joga ofensivamente, sempre foi assim nos seus times, mas por conta da necessidade de somar pontos, qualquer pontinho somado era importante para ele, ele conseguiu reforçar ainda mais o sistema defensivo, jogar com características mais defensivas, mas agora começa o ano. Ele precisa somar pontos desde a primeira rodada e perde o seu articulador. E volto a dizer, por uma montagem errada de elenco, não tem um jogador para fazer essa função. Não há. Pode até ter agora com a janela ainda aberta. Vai lá no Inter, pega o Carlos de Penha. Não tem tu, vai tu mesmo. Ou então, faz um investimento no mercado, que já me desanimou, porque você faz uma proposta ao Marlon Freitas de 2,5 milhões de dólares negada, quer dizer que você tem só aquele budget. E 2,5 milhões de dólares no futebol é nada, gente. É rigorosamente nada. É pouco. Você vê o Emmanuel Martinez, que eu acho que é um jogador que daria muita movimentação nesse meio de campo do Vasco, ajudaria muito. É um jogador que vale 2 milhões de dólares. E não é um jogador tão assim, né? O Kaique, o empresário dele me disse há 2 dias atrás que a multa dele está em torno de 12 milhões de reais. O Kaique jogou no Ceará e jogou no Ituano. Eu penso num Vasco competitivo. Num Vasco que vai ter que se reinventar sem o Paê. E a minha preferência seria por alguém no meio que tratasse minimamente a bola bem. 4 zagueiros atrás, liberando talvez mais o Paulo Henrique, botaria o Vitor Luiz na lateral esquerda, faria o meio de campo com Sforza, Cocão e Galdames, um Galdames chegando mais, e o Piton já é na esquerda como o Paê, deixa ele jogar lá na esquerda. Verrete e um ponta. Eu sou muito mais pelo David, a gente precisa ter um desafogo. O Adson é mais um a circular por dentro. Ou então você pode até manter o Piton na esquerda, joga o Adson para o lado, e aí joga com 2 pontas, com David e Adson voltando. É uma opção também. Você joga com 3 volantes, faz os volantes jogarem, entrarem na área. Eu me lembro muito do Liverpool e cito muito isso aqui de Wijnaldum, de Henderson e Fabinho, que eram 3 volantes. Mas tudo bem que você tinha na frente Salah e Mané e o Roberto Firmino que vinha fazer a composição. É diferente. Você tinha opção no meio de destruir com 2 laterais fortes, que eram o Alexander-Arnold e o Robertson. O Vasco até tem 2 bons laterais. Joga com uma linha de 2, com o Fabinho enfiado entre os 2. Então você tinha quase 3 zagueiros para defender e 2 zagueiros para atacar. Você compunha os 2 zagueiros com os 3 volantes que sempre faziam a marcação. Por um lado você tinha os 3 com os 2 zagueiros e o lateral, então você defendia pelo menos com 6. Com o outro lateral entrando eram 7. Você não tinha tanta... Mas são 7 jogadores que marcam mesmo. O que talvez seja favorável, se é que há alguma coisa favorável à ausência do Dimitri Payet, é que o Vasco vai ter mais um jogador para marcar. Porque Payet e Verrete marcavam um pouco. A gente tinha a expectativa que a bola caísse no pé do Payet e ele criasse alguma coisa. Mas a gente sempre coloca isso aqui, ele precisava de mais amiguinhos no meio de campo. Talvez ele e o Galdames ali juntos possam render. São jogadores de bom trato na bola, mas acho pouco. Seria interessante o Vasco ter outro jogador. O torcedor reclama da questão da montagem do elenco, eu concordo plenamente. Realmente faltam lacunas e, como eu disse, o destino ele prega essas peças, principalmente quando você relaxa. E tá aí. Não ter contratado para o meio de campo dá um problema sério. Você contrata até 5 volantes, mas não gosta de nenhum deles. E hoje você precisa de um jogador mais importante, porque o mais importante dos jogadores de meio de campo, que é o Paulinho, se machuca e você não repõe. E agora machuca o Payet, e taticamente você vai ter que manter o time com alguém espetado na esquerda, mas você vai perder sempre o talento. Você vai perder sempre o jogador do toque refinado, de uma cobrança de falta, do adversário respeitar. Porque o Grêmio vai vir sábado ou domingo que vem aqui e vai olhar o Payet diferente, como nós olhamos ano passado o Luizito Soares. O Payet é um jogador extra sério, é um jogador diferenciado, que o Campeonato Brasileiro vai marcar muito esse ano. Mas infelizmente nós perdemos. Má montagem, irresponsabilidade dos gestores em relação à montagem do elenco e uma dificuldade enorme de ter agora uma forma de jogar. Talvez adaptada a um time que vai jogar feio,
mas que a gente precisa somar ponto. Esperança que eu tinha de um mês de abril, talvez, com mais vitórias do que empates e derrotas, hoje eu tô com o pé atrás. Ah, mas o Paê é metade do time do Vasco? Na questão do talento Pode melhorar na questão de marcação, de pegada? Sim, com certeza, mas volto a dizer. E quando a gente tiver o brinquedinho do futebol nos pés, como é que a gente faz com a bola? Como é que a gente constrói? Né? Não tem aquela história do adversário deu a bola pra gente? E se os nossos adversários derem a bola pra gente? Quem vocês acham que vai pifar um Verratti, pifar um David, pifar alguém na frente? Matheus Cocão? Esforza? Zé Gabriel? Quem vai ser? Galdames? Não sei. Realmente não sei. Problema para Emiliano Dias e Ramon Dias, que estão no Vasco, ganham bem para isso, são bons profissionais e que com certeza estão passando noites apertadas aí. A gente tem esse jogo sábado com o América, que a gente vai ver o que vai rolar, como vai ser, mas me preocupa. Pontos negativos, a ausência de um craque. A ausência de um jogador que pode decidir. Um talento que preocupa o adversário. Pontos negativos, o Vasco perde a sua referência. Pontos positivos, é uma lesão que se cura em pouco tempo e o Vasco pode ter, taticamente, uma aplicação ainda maior com a ausência do Dimitri Payet. Mas, volto a dizer, a bola tem que ser tratada com carinho. Futebol não é correria, futebol não é atletismo. Futebol é com a bola no pé. Vamos ver o que o Vasco vai fazer sem Dimitri Payet, o homem que gosta da bola nos pés, nesses 3 jogos que não vai tê-lo. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Meio-dia tem a live do meio-dia com o Sérgio Kind, aqui no canal Atenção Vascaínos. A gente tem o AV News à noite e aqui no AV Mais o Sérgio Kind está a partir do meio-dia. Grande abraço a todos, a gente se vê logo mais no AV. Tchau.